Henker que vive duas vezes. Capítulo 534. Dragão divino demoníaco gigante, 9. Os dois Valdebiche se entreolharam silenciosamente. O pequeno Valdebiche ficou maravilhado ao ver a alma do grande guerreiro. O ser lendário do qual ele só tinha ouvido falar estava bem na sua frente. Ele tinha ouvido histórias sobre esse grande herói de seus pais quando era criança, histórias que começavam com há muito tempo e terminavam como qualquer outra história sobre um herói infeliz que sacrificou tudo por seu povo apenas para morrer em vão. Embora este herói tenha caído, ele ainda permaneceu na memória de muitos. Seus pais disseram que o chamaram de Valdebiche, para que ele também pudesse ser a esperança e a luz dos outros. O mordomo que lhe ensinou várias artes marciais e estilos de luta também falava dele com frequência. Foi uma sensação estranha para Valdebiche conhecer o herói que sempre admirou quando era jovem. Você cresceu bem. O maior Valdebiche, a alma do grande guerreiro, sorriu calorosamente para ele. Seus olhos eram suaves, como se Valdebiche fosse um filho do qual estava separado há muito tempo. Os olhos de Valdebiche se arregalaram. Você me conhece? Claro, a alma do grande guerreiro sorriu ironicamente. Você pode até dizer que fui eu quem te convocou aqui. O que? Os olhos de Valdebiche ficaram maiores com as palavras inesperadas. Há muito tempo, além do rei, os gigantes tinham um líder espiritual. Um profeta. Você estava ciente disso? Eu ouvi falar sobre isso. O profeta que governou comigo me disse que a sorte do universo não estava mais com a nossa raça. Então tivemos que preparar uma arca para o nosso próximo extermínio. Então, quando a profecia começasse, a sorte voltaria para nós e seríamos capazes de ressuscitar. Valdebiche não conseguiu compreender todas as palavras do grande guerreiro, mas entendeu o que ele estava tentando dizer. O extermínio referia-se à queda dos gigantes, e a profecia provavelmente tinha a ver com a chegada de Yon-Wu. Isso significava que alguém havia predito que Yon-Wu algum dia apareceria para salvar os gigantes? Isso é possível? Era difícil acreditar que um profeta tivesse visto um futuro a milhares de anos de distância. Mesmo os deuses e demônios da precognição não conseguiram realizar esse feito. Se fosse possível prever o futuro, as sociedades com este poder já teriam assumido o controle do mundo celestial. A alma do grande guerreiro sorriu, compreendendo a descrença de Valdebiche. Eu tive os mesmos pensamentos. Achei que o profeta estava louco para falar sobre algo que ocorreria milhares de anos no futuro. Se isso fosse possível, por que não poderíamos simplesmente impedir o extermínio? A alma do grande guerreiro parecia inalterada, como se ele já tivesse se distanciado da situação. Mas o profeta disse que o sonho do grande ser dura apenas um momento e ninguém pode interferir nele. Parecia um absurdo. Perguntei ao profeta se o destino realmente existia e como o livre-arbítrio poderia ser possível se existisse. Era confuso, de qualquer maneira. É mesmo? Valdebiche sentiu que poderia saber quem era o grande ser ao qual o profeta se referia. Na época, eu não tinha medo de nada e não pensei muito nisso. Na verdade, eu também não tive atenção para me preocupar com essas coisas. Enquanto procurávamos uma nova dimensão para invadir, descobrimos algo chamado Torre e nos preparamos para atacá-la. Valdebiche ficou nervoso ao ouvir a história secreta dos gigantes, há muito perdida. Ao mesmo tempo, ele estava curioso. O que a alma do grande guerreiro quis dizer quando disse que o conhecia? Depois de observar por um longo tempo, decidimos que valia a pena desafiar a torre. Decidimos que alguns de nós iriam para isso, mas não todos. Valdebiche ficou tenso. Ele entendeu por que havia uma restrição como essa. Tivemos que deixar para trás os gigantes velhos e feridos. E o profeta decidiu ficar em nossa pátria com alguns de seus seguidores. Esta pátria foi o berço de gigantes. Provavelmente também tinha sido de Valdebiche. O profeta me disse isso antes de partirmos e que prepararia uma arca. Algo sobre ser capaz de ver o futuro abrindo mão de partes de sua alma, mesmo que o sonho do grande ser tenha durado apenas um momento. Baque, baque. O coração de Valdebiche batia mais rápido enquanto ouvia a alma do grande guerreiro falar. O profeta também disse que meu nome estúpido seria transmitido e que algum dia essa pessoa seria enviada para nós. Desde o início, você já estava destinado a vir aqui. A alma do grande guerreiro sorriu calorosamente. Você é meu descendente e foi prometido ao nosso Deus como apóstolo há muito tempo, jovem Valdebiche. Valdebiche cerrou os punhos. Pode parecer que nosso Deus acabou de nascer. Mas ele esteve nos observando de longe no passado. Você se tornou seu filho e conseguiu nos resgatar do sofrimento e da dor para encontrar nossa terra prometida. Este é apenas o começo. A responsabilidade de liderar os gigantes à grandeza novamente recai sobre seus ombros. Uau! De repente, a alma do grande guerreiro começou a rachar. Seu corpo. Valdebiche se moveu em direção a ele surpreso. Mas a alma do grande guerreiro ergueu a mão para detê-lo. Ele sorriu calorosamente para Valdebiche. Não se abale e siga seus princípios como sempre fez. Você faz isso. Você pode ser o único a fazer isso. A morte não é o fim. Pode ser a base de uma nova vida. A morte e a vida são ciclos que duram apenas um breve momento. É como um sonho esquecido, mas que pode ser sonhado novamente. A morte da minha geração já chegou, e a sua geração nasceu, então mesmo na morte, estarei com você. A alma do grande guerreiro sorriu fracamente. Ele estava exausto. Ele passou anos sofrendo em um mundo onde nem mesmo os seres transcendentes queriam entrar, esperando por uma esperança que ele não tinha certeza se viria.
Contudo, ele viu os gigantes surgirem novamente, exatamente como o profeta havia dito. Agora que tinha certeza de que um novo Valdebiche seguiria seus passos e lideraria os gigantes, ele não se arrependia mais. Tudo o que ele queria fazer era descansar. Permita-me fazer um pedido. Por favor, vá em frente. Valdebiche baixou a cabeça. Agora que ele olhou dentro da mente da alma do grande guerreiro, ele não conseguiu reunir forças para detê-lo. Algum dia, se seguirmos nosso Deus e deixarmos esta torre que parece uma prisão e retornarmos para nossa pátria, me enterre ao lado daquela pessoa. Essa pessoa. O profeta tinha sido seu amante ou esposa. Com essas palavras, a alma do grande guerreiro se espalhou pelo ar, fluindo para Valdebiche. Os apegos e realizações persistentes do último rei, que conduziu os gigantes a uma idade de ouro e a sua queda, penetraram no seu jovem descendente e instalaram-se dentro dele permanentemente. Bo, isso deve ser suficiente para você. Qual é o significado disso? Você acha que trabalhamos tanto só por isso? A sociedade piedosa menor que Bo maior que protesta contra sua decisão. Yon-Wu estava dando as revelações aos enviados como havia prometido. Se ele conseguisse escapar impune, ele simplesmente os teria ignorado, mas o contrato era tanto um comando quanto uma missão baseada no sistema da torre. Ele não podia voltar atrás em sua palavra. No entanto, nada foi especificado sobre o valor da recompensa, então cabia a Yon-Wu decidir. É claro que os enviados protestaram, dizendo que algumas sentenças eram insuficientes para a quantidade de trabalho que realizaram após descerem ao mundo inferior. Ouvi dizer que você anunciou que era neutro quando as coisas aconteceram. O que isso importa? Eu disse desde o início que as recompensas serão baseadas na contribuição. Mas você não foi tão ativo durante a exploração do local. Eu sei que você não ficou do lado dos traidores quando eles tramaram contra mim. Mas isso também não significa que você estava comigo. Então é claro que sua contribuição deve ser considerada pequeno. O enviado de Bo, Le, estava prestes a protestar ainda mais, mas os olhares das grandes sociedades caíram sobre ele e ele não foi capaz de dizer mais nada. A sociedade piedosa menor que Deva maior que diz que não está errada e incentiva você a seguir em frente rapidamente. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que concorda com menor que Deva maior que. A sociedade demoníaca menor que Die Sect maior que sorri. Você, como Yon-Wu estava tecnicamente certo, Le voltou bruscamente. Yon-Wu olhou para os enviados atrás dele sem qualquer preocupação. Próximo, houve algumas reclamações. Mas no geral o processo correu bem porque todos consideraram razoável alocar recompensas de acordo com a contribuição. As sociedades não receberam tanto quanto gostariam, mas ainda assim era uma quantia que poderia ajudá-las. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que está satisfeita com sua recompensa. Eles estão felizes agora que encontraram uma pista para terminar o livro de Enoque. Menor que Malachi maior que anunciou sua solidariedade com você. Um convite para o Éden chegou. Uma mensagem de Metatron chegou. Mensagem: tivemos algumas preocupações, mas estamos satisfeitos com o resultado. Desejamos nos envolver em mais intercâmbios como este no futuro. Isso é possível? Por favor, considere isso com cuidado. Uma mensagem de Metatron chegou. Mensagem: além disso, visite o Éden quando surgir a oportunidade. Se desejar, deixaremos a vaga do Gabriel vazia para você. A resposta satisfeita de Malachi incluiu até mesmo uma declaração de solidariedade com Yon-Wu. HMPH, você não precisa ouvir esses anjos sujos. Você é mais parecido conosco do que qualquer outro ser. Então venha nos procurar. Nós lhe daremos o que você quiser. Baal concorda com Agares e acena com a cabeça. L'Infernal tentou recrutar Yon-Wu através de Agares mais uma vez antes de retornar ao mundo celestial. Após a conclusão de todos os pagamentos, os enviados retornaram rapidamente ao mundo celestial, como se tivessem organizado tudo com antecedência. Eles já tinham usado muitas leis de causalidade que desciam para o mundo inferior e precisavam reportar às suas sociedades o mais rápido possível. Além disso, permanecer mais tempo no território sagrado de Yon-Wu era como enfiar a cabeça entre as mandíbulas de uma cobra. O lotado e sombrio palco oculto do 60º andar ficou instantaneamente silencioso. Impossível, Shannon, que estava observando os enviados para ter certeza de que eles não tentavam fazer nenhum truque, murmurou com uma voz chocada. A testa de Yon-Wu enrugou-se enquanto ele se perguntava qual era o problema de Shannon desta vez. O que é impossível? Por que você não fez isso? O que? Esfaqueie-os pelas costas. Yon-Wu ficou sem palavras. Você está dando recompensas a eles assim? Impossível. Não tem como. Confesse agora. Você não é o Rei Temper, é? Yon-Wu ainda não conseguiu responder. Está claro que outro cara se disfarçou de King Temper. Por um momento, Yon-Wu se perguntou seriamente o que faria com Shannon. No entanto, foi mais problemático do que valeu a pena, e ele apenas bufou e respondeu: não importa. O que? Dei-lhes peças sem qualquer contexto, por isso vai demorar um pouco para que interpretem. Desta vez, Shannon ficou sem palavras. Além disso, você acha que pode se tornar mais forte e interpretar as revelações apenas olhando para elas? Eles precisam de conhecimento prévio e, se estiverem começando do zero, isso também levará algum tempo. Yon-Wu foi ensinado por Bran, que sabia mais do que qualquer ser quando estava no mundo celestial.
Ele também aprendeu com alguns outros estudiosos enquanto pesquisava a tábua de esmeralda para criar a pedra filosofal, o que ninguém havia feito antes. Mas mesmo com tanto conhecimento prévio, ele levou 200 anos para compreender apenas algumas páginas das revelações da biblioteca Shandong. Seria possível que as sociedades mudassem repentinamente com apenas algumas frases ou páginas de revelações? Yong-Wu achava que não. É claro que os deuses e demônios tinham amplo conhecimento por viverem vidas tão longas. Então era possível que eles aprendessem e interpretassem as revelações mais rápido do que Yong-Wu. Mas o mais importante é que não creio que esses seres nascidos da ordem serão capazes de captar o conhecimento do caos. Já fazia muito tempo que os seres do mundo celestial se tornaram transcendentes. Então eles ficaram ainda mais fortemente vinculados às leis da natureza. Quanto mais seus domínios e lendas fossem espalhados, mais eles estariam vinculados à ordem. O conhecimento do espaço sideral significou aprender leis inteiramente novas. Seria como veneno. Como Yong-Wu percebeu isso, ele estava disposto a dar-lhes as revelações. Mesmo que de alguma forma conseguissem interpretá-lo, precisariam reajustar seus domínios e lendas para aprender. Levariam quase 100 anos para fazer isso e isso não ajudaria muito na guerra que se aproximava contra Alforone. Foi o suficiente para Yong-Wu ganhar o tempo necessário para ficar mais forte, o que significava que ele não estava preocupado. É mais assim, Shannon balançou a cabeça. Fingindo que não o ouviu, Yong-Wu se virou. Mas se alguém ler as leis do outro mundo e conseguir aprender as informações depois de desmantelar seus domínios e lendas, eles podem ser verdadeiramente perigosos. Seus olhos escurecerão. Calatus voltou algumas horas depois. Flutter. Vejo que todo mundo voltou. Yong-Wu assentiu. E a rainha do verão também? Tivemos uma longa conversa. Ainda não terminamos. Yong-Wu não sabia o que havia acontecido entre a rainha do verão e Calatus. Mas sabia muito bem que não era algo em que ele deveria interferir. Além disso, ele tinha assuntos mais importantes para discutir. Havia muitas coisas que ele queria perguntar a Calatus. Você deve ter muitas perguntas. Yong-Wu assentiu. Pergunte. Calatus assentiu como se estivesse preparado para qualquer pergunta que Yong-Wu pudesse fazer. O que ele não faria por seu salvador? Que o resgatou do pântano do desespero. Você se lembra do que me disse antes de se tornar o dragão do caos ou como era chamado? Eu disse para você ir para a escuridão. Sim, onde está Jeong-Wu? Você já viu onde ele está? O rosto de Yong-Wu enrijeceu enquanto os olhos de Calatus escurecerão. O abismo dentro do seu inconsciente. Essa é a escuridão.